Queridas irmãs que nos acompanham através dos recursos da internet, é muito bom estar de novo aqui reunidos pelo coração. Nós ainda somos pessoas muito sensoriais e a gente gosta de estar junto. E a gente está aprendendo a estar junto de uma forma diferente agora, porque essa é a maneira universal de estar junto. Quando a gente diz que Jesus está junto de nós, não significa que Ele está presencialmente, corporalmente junto de nós, mas Ele está junto de nós porque pensa, porque nos envolve no seu sentimento, porque abraça o planeta todo com seu carinho, com a sua amizade. Que possamos, por isso mesmo, estar com a presença de Jesus entre nós. Como nós passamos alguns meses sem poder estar aqui falando sobre o livro Roteiro, vamos relembrar um pouquinho a estrutura desse livro. Ele começou trazendo para nós a posição atual do homem na Terra, falando depois sobre o plano carnal, falando sobre o corpo físico, sobre o trabalho que a gente tem que desenvolver na nossa senda evolutiva, não é? Mostrando a importância da gente estar no círculo da matéria, falou sobre o corpo perispiritual, o nosso corpo espiritual que acompanha a nossa realidade no mundo dos espíritos, e ao mesmo tempo esse liame, essa ligação do espírito propriamente dito com o corpo físico, que é feito através do corpo espiritual, o perispírito. Falou sobre o aprimoramento, né, da Terra, do planeta em evolução, aí especificou claramente as características do nosso planeta, falando da Terra como um grande educandário. A partir daí, desse cenário todo que posiciona a gente nessa realidade, ele começa a falar do desenvolvimento da humanidade. E ele então apresenta para nós o papel da religião e desenvolve esse tema da religião até chegar à mensagem cristã. Então, da religião ele fala sobre a fé religiosa e sobre o serviço religioso, mostrando que a religião parou nos homens como uma instituição de interesse imediatista. Ao invés de dar continuidade à formação espiritual nossa, ela se imiscui nos interesses mais imediatos da vida e perde a sua realidade mais profunda. Então, aí ele apresenta a mensagem cristã com a vinda de Jesus, mostrando como a mensagem de Jesus modificou o panorama espiritual do nosso planeta para a posteridade. E ele então aí desenvolve o trabalho do Evangelho em várias áreas das nossas atividades, na alegria, na individualidade, na caridade, no trabalho. O Evangelho interpretado mal como exclusivismo, falou da importância da simpatia no trabalho evangélico, do dinamismo, da educação, porque afinal de contas, Jesus é o nosso mestre e a gente tem que tê-lo como nosso professor do dia a dia. E aí a educação espiritual passa a ser uma coisa de fundamental importância. E aí, depois de feito isso, ele começa a falar sobre o Espiritismo, como continuidade desse trabalho de Jesus, porque Jesus havia dito que ele iria, mas não nos deixaria órfãos e mandaria o Consolador prometido. Então vem o Espiritismo como Consolador. Ele então fala do Espiritismo na atualidade, na extensão do serviço, e agora hoje nós vamos falar sobre o fenômeno espírita, para dar continuidade ao nosso trabalho. Então vamos lá, vamos ver o que Emmanuel tem para nos trazer sobre esse tema tão importante que é o fenômeno espírita. Ele começa dizendo o seguinte: em todas as civilizações,
O culto dos desencarnados aparece como facho aceso de sublime esperança. Olha que frase interessante. O culto dos desencarnados aparece como um facho de luz, como uma luz que nasce acesa de sublime esperança. Isso significa que os desencarnados estiveram conosco desde sempre. Isso é natural, porque nas primeiras tribos que a gente já vivia lá nos homens das cavernas, quando morria um, ia para onde? O espírito ainda não tinha recursos para ter autonomia no mundo espiritual, porque ele nem sabia que ele era um espírito. Então ele ficava junto da tribo e se manifestava na tribo como se ele tivesse ainda encarnado. Era natural a participação dos antepassados, portanto, na vida cotidiana dos grupos que foram se formando até a civilização, quando surgiram as primeiras cidades. Então, Emmanuel vai aqui analisar exatamente essa participação do mundo espiritual em nossas vidas. Rápido exame nos costumes e tradições de todos os remanescentes da vida primitiva, entre os selvagens da atualidade, nos dará conhecimento de que as mais rudimentares organizações humanas guardam no intercâmbio com os mortos suas elementares noções de fé religiosa. Então, esse lado religioso nosso foi desenvolvendo por causa do contato com o mundo espiritual, sem que a gente se apercebesse disso. Isso é que é importante. Aparições e vozes, fenômenos e revelações do mundo espiritual assinalam a marcha das tribos e das povoações desde o princípio. No Egito, por exemplo, os assuntos ligados à morte assumem especial importância para a civilização. O deus Anubis, que era o deus dos sarcófagos, era o guardião das sombras e presidia a viagem das almas para o julgamento que lhes competia no além. Então a gente já vê uma interação de consequência da vida terrena com a crença de que os deuses, que eram os espíritos que participavam da vida conosco, faziam parte desse processo de analisar, não é, os nossos recursos, as nossas atividades, as nossas responsabilidades no mundo espiritual. Também na China multimilenária, os antepassados vivem nos alicerces da fé, em todas as circunstâncias da vida. Os espíritos dos avoengos são consultados pelos descendentes, recebendo orações e promessas, flores e sacrifícios. Isto é, essa noção de que a gente pode falar com os nossos mortos é muito antiga, muito antiga. Na Índia, encontram nos rakshasas espíritos maléficos que residem nos sepulcros, os portadores invisíveis de moléstias e de aflições. Isso a gente vê muito na mitologia de todos os povos. Quando a pessoa ficava doente é porque os deuses estavam insatisfeitos com eles, não é? Essa era a impressão que se tinha. Então fazia-se sacrifício para os deuses, para os espíritos, para os antepassados, para que aquilo agradassem a eles e a gente então ficasse livre das doenças. Então todas essas crenças que a gente desenvolveu vêm por causa do contato do mundo espiritual com o mundo físico. Os gregos acreditavam-se cercados pelas entidades que nomeavam por demônios. E aqui a palavra demônios precisa ser entendida, porque ela não tem esse significado pejorativo que ele tem hoje de ser o anjo do mal. Demônios vem da palavra daimon, que significa ser inteligente. Daí a palavra democracia, daimon kratos, que é uma palavra composta. Kratos significa governo, daimon, ser inteligente ou inteligência. Daimon kratos é uma forma de governo inteligente. Mas a gente mudou esse significado
e deixou o demo ser o demônio mesmo, porque a nossa democracia é bem do demônio ainda, infelizmente, não é? Com os nossos políticos que se corrompem fáceis, com os nossos administradores que se deixam levar pelos interesses mesquinhos, enfim, a palavra demônio, que tem originariamente um bom significado, passou a ter uma conotação infeliz. Então, repetindo, os gregos acreditavam-se cercados pelas entidades que nomeavam por demônios ou familiares intangíveis, as quais os inspiram na execução de tarefas habituais. Quando a gente lê sobre Sócrates, a gente vê claramente ele dizendo isso, que ele tinha um daimon amigo que o ajudava muito nas suas coisas. Em Roma, os espíritos amigos recebem o culto constante da intimidade doméstica, onde são interpretados como divindades menores, os deuses lares, os deuses das famílias. Para a antiga comunidade latina, as almas bem-intencionadas que haviam deixado na terra os traços da sabedoria e das virtudes eram os deuses lares, com recursos de auxiliar amplamente, enquanto que os fantasmas das criaturas perversas eram conhecidos habitualmente por larvas, cuja aproximação causava dissabores e enfermidades. Olha, já tinha distinção entre a influência dos bons espíritos e dos maus espíritos, já na cultura religiosa do povo romano. Os feiticeiros das tábuas primitivas eram, nas civilizações recuadas, substituídas por magos, cujo poder imperava sobre a espada dos guerreiros e sobre a coroa dos príncipes. E ainda em todos os acontecimentos religiosos que precederam a vinda do Cristo, a manifestação dos desencarnados ou o fenômeno espírita comparece por vívido clarão da verdade, orientando os sucessos e guiando as supremas realizações do esforço coletivo. Então não foi a doutrina espírita que inventou isso, não é? Ela já faz parte da estrutura da nossa sociedade desde os inícios da civilização. Só que a gente pintava tudo isso com as ilusões, com as fantasias, não é? As bruxas, não é? Os adivinhos, os magos, que não eram senão intermediários do mundo espiritual, eram os médiuns ainda sem entendimento maior de toda essa fenomenologia de intercâmbio entre o mundo espiritual e o mundo físico. Com a supervisão de Jesus, porém, a marcha da espiritualidade na Terra adquire novos característicos. Ele é o disciplinador dos sentimentos, o grande construtor da humanidade legítima. Por 300 anos, os discípulos do Senhor sofrem, lutam, sonham e morrem para doar ao mundo a doutrina de luz e amor, com a plena vitória sobre a morte. Mas a política do Império Romano reduz por 16 séculos consecutivos esse movimento libertador. Vejam que pena, se nós tivéssemos mantido depois a continuidade do trabalho dos discípulos de Jesus, que até os 3 primeiros séculos está ali bastante ativo, sem a interferência do poder público, nós teríamos talvez uma situação religiosa do nosso planeta muito melhor do que temos hoje. Mas, por interesse, Constantino declara o cristianismo como a religião do Estado. E a partir daí se organiza o pseudo-cristianismo, daí para frente, como uma religião institucional. Se organiza em hierarquias, em mandos, declara
nos concílios de interesse o que era importante dos ensinamentos de Jesus, que não atrapalhava o interesse imediatista da vida, e continuou uma falsa religião por 16 séculos. Os séculos, contudo, na eternidade, são simples minutos, e em seguida, às sombras da grande noite, o evangelismo puro surge novamente. E cristianismo, doutrina do Cristo. Espiritismo, doutrina dos espíritos, mas dos espíritos superiores. Volta a influência do Mestre sobre a imensa coletividade humana, constituída por mentes de infinita gradação. O mundo espiritual, então, se revela de forma definitiva para o nosso planeta. No século XIX, nasce Allan Kardec e é levado, então, a organizar essa comunicação continuada do mundo do espiritual com o mundo físico, e extrai dessas comunicações toda a estrutura de conhecimento da realidade espiritual, codificando as obras da doutrina espírita, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, não é? O livro me falhou a memória agora. A Gênesis, mas antes da Gênesis tem o céu e o inferno, que vem explicar toda essa estrutura religiosa instituída nesses 16 séculos, que foi utilizada para atemorizar as criaturas e criar um verdadeiro pavor nas pessoas de terem medo de irem para o inferno. E a igreja utiliza esses recursos como um recurso de dominação. Kardec escreve um livro belíssimo, falando sobre isso, que é o céu e o inferno. E depois a Gênese. Esses 5 livros representam a estrutura da doutrina espírita. São 5 pilares que mantêm em sustentação o edifício do conhecimento do mundo espiritual entre nós. Então volta a influência do Mestre sobre a imensa coletividade humana, constituída por mentes de infinita gradação, porque estão relacionados conosco não só os espíritos mais atrasados, mas todos os espíritos em diferentes níveis de formação. E a gente não pode entender o mundo espiritual como um processo natural da vida nossa. Quando a gente está no corpo físico, a gente veio de lá. Quando a gente perde o corpo físico, de volta para lá. Porque são 2 realidades da vida como um todo. É como se fosse o dia e a noite, não é? A gente poderia dizer que a noite, enquanto estamos encarnados, porque é muito mais difícil, e o dia, quando a gente está no mundo espiritual. São 2 fases que se completam para que o espírito, então, continue o seu processo de evolução. Homens por homens, inteligências por inteligências. Incorreríamos, talvez, no perigo de comprometermos o progresso do mundo, isolados em nosso ponto de vista e em nossas concepções deficitárias, mas, regido pela infinita sabedoria, rumaremos para a perfeição espiritual, a fim de que um dia, despojados em definitivo das escamas educativas da carne, possamos compreender a excelsa palavra do celeste, da celeste advertência: vós sois deuses. Olha que lição linda, mostrando para nós que o fenômeno espírita, isto é, o fenômeno de interação do mundo espiritual com o mundo físico, é tão velho quanto a própria existência do homem. Basta a gente lembrar o seguinte: nós, seres humanos, carregando o nosso corpo físico,
não nos aguentamos ativos todo o tempo. Então a gente precisa descansar do corpo. O corpo precisa de se refazer. Então a gente deita e dorme. Mas enquanto a gente está dormindo, o que acontece conosco? Ora, o corpo está se refazendo. Mas o ser espiritual que usa esse corpo se liberta. Sai desse corpo. Pode ficar ali às voltas, mas pode fazer caminhadas longas, depende da capacidade, depende do interesse do ser espiritual. E entra em relação com os outros espíritos que não estão encarnados. Então, esse mecanismo de comunicação do mundo físico com o mundo espiritual sempre existiu, independente de qualquer estrutura religiosa. É um fato da natureza, porque como nós somos espíritos imortais, o nosso corpo precisa descansar, mas o espírito, ele não para, ele é ativo. Imaginem vocês de parar de pensar um segundo sequer. Ninguém, absolutamente ninguém dá conta de ficar um minuto, um segundo parado de pensar. Você pode no máximo pensar numa coisa só durante muito tempo. A gente chama isso de concentração, a gente chama isso de meditação, a gente chama isso do nome que quiser, mas é porque você fixa uma dada imagem, uma dada ideia e fica só nela por um tempo longo, mas fica ativo, atuando psiquicamente naquela ideia, mas ele não para de pensar. Então por que a gente acha que ao dormir nós paramos de pensar? Claro que não, continuamos pensando. E quem pensa não é o corpo físico, é um cérebro, não pensa por si só. Se pensasse, a gente podia extrair o cérebro do corpo e mantê-lo vivo pensando. E a gente sabe que isso não é possível. Então quem pensa é o espírito, e o espírito pensando, ele está ativo. E ele estando ativo, desligado parcialmente do corpo físico, ele entra em contato com outros espíritos que também estão pensando. Que tenha corpo físico ou não, não importa. E essa coisa, esse fato, é um fato desde sempre. Portanto, ele é independente de crenças religiosas. Obviamente que essa interação com o mundo espiritual vai trazendo ideias diferentes para nós. E nós fomos então construindo as ideias religiosas com as interpretações dessa interação entre o mundo espiritual e o mundo físico. E fizemos diferentes crenças religiosas. Cada civilização, cada grupo, cada povo que surgiu na Terra teve a sua. Os vikings pensavam de uma maneira, os celtas pensavam de outras, os chineses pensam de maneiras diferentes, em muitos grupos de chineses diferentes, porque a China não é um país de um único povo, é um país de muitas tribos que se uniram. A mesma coisa com os eslavos, as tribos eslavas todas têm as suas crenças diferenciadas umas das outras. Cada grupo tem diferentes pontos de crença. Na Índia, em todos os povos do mundo. Então o fenômeno de comunicação entre o mundo espiritual e o mundo físico é tão velho quanto o ser humano. Mas, como é um fenômeno natural, e como o homem precisa conhecer as leis que regem o fenômeno natural, haveria de ter um tempo em que pudéssemos estudar esses fenômenos e descobrir quais são as leis que os regulam. Como nós fizemos e fazemos ainda com as leis que regulam os fenômenos materiais que impressionam os nossos sentidos. E foi isso que aconteceu em 1857 com a publicação de O Livro dos Espíritos. O que o Livro dos Espíritos vem trazer para nós? Todas as informações importantes para que a gente compreenda a relação entre o mundo espiritual e o mundo físico. Todas as leis que regulam esse tipo de fenômeno,
que é natural, que não depende de crença. Há pessoas que não querem acreditar nisso, mas morrem de medo disso, porque sabem que existe. O medo é fruto do sentimento da realidade do fato. E é importante a gente entender isso. Então a doutrina espírita vem como um trabalho do mundo espiritual, para que nós pudéssemos, de forma definitiva, ter a compreensão da realidade dos dois mundos que interagem desde sempre. Não é lindo isso? Agora, como não estudar essa doutrina para compreender essa parte tão importante da nossa realidade? Porque daqui para frente, entendendo que nós somos seres espirituais, mesmo internados num corpo de carne e osso, nós somos criaturas imortais pelo Espírito. E por isso nos interessa saber como é que vai ser depois do que o meu corpo morrer. Me interessa saber como é que vai ser a continuidade para sempre da minha vida. E a doutrina espírita, então, nos traz todas essas informações. Estudar a doutrina espírita, portanto, é aprender a conviver com o fenômeno espírita, que é cotidiano em nossas vidas, e tirar vantagens dessa experiência fenomenológica para o nosso crescimento espiritual, como nós fazemos com as leis da natureza física. Olha, nós temos ali um ventilador funcionando, nós temos ar-condicionado ligado se quisermos, nós temos toda a internet a nosso serviço. Por que a gente tem? Porque a gente conhece as leis que regulam os fenômenos eletromagnéticos e podemos tirar vantagem deles para o nosso adiantamento, o nosso crescimento, as nossas alegrias na vida. Por que não fazer isso com as leis da natureza que regulam o fenômeno espiritual? É claro que pode, é claro que devemos. Então, nada de ter medo da doutrina espírita. Espírito é gente, e a gente é espírito. É ótimo saber disso. É uma maravilha saber que espírito é gente e que a gente é espírito. E que um espírito não pode fazer nenhum mal a nós se nós não aceitarmos. E os espíritos bondosos fazem todo o bem que nós precisamos. Então não vale a pena a gente ficar de fora disso. Um fenômeno espírita é de fundamental importância em nossas vidas. Se não fosse, Deus não o permitiria. Então, se Ele permite desde sempre, é porque nós tínhamos, ao longo do processo de evolução, de esbarrar nesse conhecimento, para que nós pudéssemos, com ele, evoluir mais rapidamente. Eu quero ser um espírito angelical, e vou ser um dia. Não importa quanto tempo que eu vou gastar para isso, porque eu sou imortal. Qual é o problema? É diferente de ser homem. Às vezes a criança, não é? Na fase infantil, gostaria de ser um engenheiro quando crescesse, mas ela pode morrer antes e não ser o engenheiro que ela gostaria de ser. Mas o espírito não morre jamais, ele é imortal. Fantástico isso. Então eu vou ser um espírito angelical, com certeza, um dia. Quando? Não importa, eu tenho todo o tempo para conquistar isso. Eu já fui homem das cavernas, já vivi correndo de leões e elefantes, não é? E estou aqui agora civilizado, dito civilizado, porque nós temos ainda uma vida social que a gente chama de civilização, que está longe de ser, porque é uma civilização violenta, agressiva, desrespeitosa, ainda dura, não é uma civilização humana, fraterna, colaboradora, não é? Que trabalha uns pelos outros, mas nós vamos ser. E nós já queremos isso, todos nós.
Olha aí o Covid chamando a atenção para nós, para isso. Se nós não formos solidários, nós ajudamos as pessoas a morrerem mais rápido. Então estamos de máscara, estamos confinados, estamos aqui na casa espírita falando para as cadeiras aparentemente vazias, mas todos em casa estão assistindo graças aos recursos das leis da natureza que nós já aprendemos a utilizar. Por que não vamos aprender a utilizar as leis espirituais? Utilizar os recursos da fenomenologia espírita para o nosso engrandecimento, para o nosso crescimento, para a valorização do ser. Claro que podemos. E eu disse para vocês que essas cadeiras estão aparentemente vazias, porque os espíritos que não têm medo de Covid, porque não afeta a vida deles, estão aqui ocupando essas cadeiras todas. Eu tenho certeza absoluta disso. Eu não os vejo, mas eu sei que eles estão aí, porque eles participam da vida conosco. E vejam só, Emmanuel disse nesse mesmo livro Roteiro, lá na lição número 9, se vocês voltarem lá, vão lembrar isso, que a Terra é uma casa, uma das moradas da casa de meu Pai, que Jesus bem disse, que abriga pouco mais de 20 bilhões de espíritos que vivem aqui. Ora, nós somos 7,5 bilhão de pessoas encarnadas. E os outros, onde estão? Aqui ocupando as nossas cadeiras, sem nenhum problema. E é muito bom saber disso, saber do fenômeno espírita. Eu tenho certeza que não estou falando sozinho, tem alguém bondoso me ajudando aqui, porque as ideias vão fluindo fácil, porque ele está aqui colaborando comigo, me auxiliando nessa tarefa. Nós nunca estamos sozinhos quando estamos fazendo o trabalho no bem. E querem saber? Nós nunca estamos sozinhos quando estamos fazendo uma maldade. Porque espíritos da mesma laia, da mesma marca, do mesmo nível de entendimento ainda frágil, nos ajudam nas nossas atividades agressivas e violentas também. Então é importante que a gente aprenda do fenômeno espírita que a seleção das companhias espirituais que a gente faz pelos valores íntimos que carregamos conosco. Se queremos ser bons e nos esforçamos para isso, ganhamos a companhia dos espíritos bondosos que nos ajudam nisso. Mas se somos interesseiros, se somos pessoas que só queremos tirar vantagem da vida material, não importa se a gente está prejudicando outros, então a gente arranja companheiros assim. E quando a gente desencarna, a gente vai encontrar com os companheiros que a gente tem. A escolha é nossa. Conhecer o fenômeno espírita é de fundamental importância para a nossa vida, porque nós escolhemos os nossos amigos espirituais, as nossas companhias espirituais. Temos feito isso ao longo das milhares de encarnações que já temos tido, e vamos continuar fazendo isso sempre, porque vocês já viram alguém sozinho? Ninguém está sozinho. Quando a gente pensa uma coisa, tem aí pelo menos 1 milhão de pessoas pensando a mesma coisa. Eu às vezes fico pensando assim, morar na cidade grande, como uma cidade como São Paulo, você pensa, hoje eu vou ao cinema. Quantas pessoas estão pensando a mesma coisa quando você faz esse pensamento? Você vai no cinema, chega lá um pouquinho atrasado, já está cheio, muito mais gente do que você imaginava. Você perde a vez até, se você atrasa. Então é assim que é, quando a gente está pensando uma coisa, tem muita gente pensando coisa semelhante, muito parecido com o nosso próprio pensamento. Então a gente se une nisso, faz uma faixa de com a mesma
interesse, com a mesma frequência, com o mesmo valor moral, com o mesmo propósito. Então, se a gente pensa no bem, a gente se liga ao bem. Se a gente pensa nos valores positivos da vida, a gente se une aos espíritos que pensam positivamente com a vida. A escolha é nossa, é um problema de sintonia, é onde a gente põe a cabeça. Por isso Jesus disse: onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Olha que frase de Jesus, de profundidade. Onde está o seu tesouro, porque aquilo que você quer, que você gosta, é ali que você põe a sua alma, ali que você põe o seu ser. Então ali que está o seu sentimento, o seu coração. E ele dizia mais: a boca fala do que está cheio o coração, porque ela é instrumento do espírito que sente, que pensa, que quer, que age. Então nós somos assim, nós somos seres espirituais, temos sido seres espirituais desde sempre, temos interagido com o mundo espiritual desde sempre, mas agora nós temos recursos para conhecer essa interação com profundidade, com conhecimento, com as leis que regem esse mecanismo. Aonde a gente encontra isso? Na doutrina espírita, só na doutrina espírita, infelizmente, porque seria muito bom que todas as religiões ensinassem isso, aí sim seria maravilhoso, mas infelizmente, por causa da dureza de nossos corações, transformamos as nossas religiões em modos práticos de vida, com jogo de interesse da vida material, que é transitória, não com o interesse da vida espiritual. E fizemos das religiões joguete das instituições humanas. Há religiões que não fazem qualquer atividade sem pedir recursos materiais. Ajude a Deus, que Deus te ajude. Ainda põe Deus como se Deus precisasse de recurso material. Tudo é dele? Ele precisa de quê? Ele constrói e destrói mundos e planetas e galáxias e estrelas. Qual é? Que negócio é esse? Nós não temos que negociar com os valores espirituais da vida. Nós temos sim que colocar os nossos melhores valores a serviço do amor universal, que é a representação divina do nosso Criador. Então, essa lição é uma lição muito apropriada, porque ela vem exatamente mostrar para nós que, primeiro, não foi a doutrina espírita que inventou o fenômeno espírita. Nós chamamos ele de espírita agora porque foi a doutrina espírita que estudou-os e disciplinou-os e entendeu quais são os mecanismos que eles ocorrem e como é que a gente faz para controlar isso. Então eles são agora chamados fenômenos espíritas, graças à contribuição valiosa que a doutrina espírita deu para o entendimento do fenômeno de interação entre o mundo espiritual e o mundo físico, entre o mundo desencarnado e o mundo desencarnado. Então é hora de aproveitarmos isso em nosso próprio benefício, como a gente aproveita das leis da natureza física, das leis do eletromagnetismo, das leis da mecânica, das leis do movimento, que a gente está aí sempre utilizando para melhorar a qualidade material da nossa vida. Mas nós temos que trabalhar com as leis espirituais para melhorar a qualidade da nossa vida espiritual. E para isso é preciso que a gente conheça então esses mecanismos todos. E para conhecer esses mecanismos todos, o livro-chave para isso é o Livro dos Médiuns. Por que ele é o livro-chave? Porque ele esclarece os mecanismos da comunicação com o mundo espiritual. E como é que esses espíritos comunicam conosco? O livro-chave para explicar isso é o Livro dos Espíritos, na sua segunda, terceira e quarta parte. Porque o Livro dos Espíritos é dividido em 4 partes. A primeira parte é das causas primárias.
Vai falar sobre Deus, Espírito, matéria, vida, todas as coisas são importantes que fazem o fundo de toda essa nossa realidade. E depois vem então a vida de interação. A vida de interação está na segunda, terceira e quarta parte do Livro dos Espíritos. Então, estudar a doutrina espírita é se beneficiar com informações preciosas para que nós possamos administrar os fenômenos espíritas ao nosso favor, para a nossa evolução, para a nossa melhoria, para o nosso crescimento espiritual. E não venho dizer que Jesus não ensinou isso. No Monte Tabor, Jesus demonstra a realidade espiritual para nós. O que aconteceu ali? Jesus, depois de um dia de trabalho, de auxílio a muitas criaturas sofredoras, doentes, ele se afasta para a periferia da cidade, sobe uma colina, mas pede a companhia de 3 dos seus discípulos, Pedro, João e Tiago, que eram os mais próximos dele. E saem os 4, sobe uma colina chamada Monte Tabor. Não era uma montanha, era uma colina, uma subida relativamente leve. E lá no alto, Jesus se põe a orar. Quando ele começa a orar, ele vai ficando luminoso, irradiando luz, e uma névoa esbranquiçada o envolve, e aparece ao lado dele 2 varões, que os discípulos, assistindo aquilo, se maravilham e dizem: nossa, são 2 varões, e reconhecem Moisés e Elias ao lado de Jesus. Ora, como os discípulos podiam reconhecer Moisés e Elias? Não tinha carteira de identidade, não tinha fotografia na época, não tinha nada de identificação. Como é que eles poderiam identificar Moisés e Elias? Só a doutrina espírita explica isso. Porque os espíritos, quando querem, se fazem conhecer. E eles se fizeram conhecer para os discípulos como Moisés e Elias. Porque Moisés viveu 1.300 anos antes de Jesus, e Elias 9 séculos, 900 anos antes de Jesus. Então os discípulos não tinham condições de saber quem eram aqueles 2 varões que aparecem junto com Jesus, mas eram 2 varões do passado, Moisés e Elias. Então Jesus ali demonstra que a vida continua e que o fenômeno espírita se dá sempre. Porque esse é um fenômeno espírita de aparição ou de materialização, como quiser. E só a doutrina espírita é capaz de explicar isso. Não é milagre, não é mágica, porque está nas leis da natureza. Só que como era desconhecida essas leis para nós, a gente acha que é uma coisa espetacular. E toda coisa espetacular que ele não sabe explicar, a gente chama de milagre. Mas não tem milagre nenhum nisso, é um fato corriqueiro. Porque isso continua se dando. Todos os santos das igrejas que apareceram, que foram santificados, Maria de Nazaré, Maria de Fátima, não é? Lá tem tantos exemplos, né? Que a própria igreja nos oferece, são só aparição de espíritos que se fazem presente na nossa vida, do mesmo jeito que Moisés e Elias no Monte Tabor junto com Jesus. Mas Jesus faz mais do que isso. No Pentecoste, faz todos aqueles que estavam ali reunidos ficarem mediunizados pelos Espíritos do Senhor. Está dito lá no Novo Testamento. São os Espíritos se comunicando, utilizando os recursos da mediunidade. Jesus disse: derramarei de meu Espírito sobre toda a carne, e os velhos sonharão, os jovens profetizarão, né? E as pessoas verão as coisas do mundo espiritual. Isso faz parte da nossa realidade, faz parte do cristianismo de Jesus.
não o cristianismo que os homens fizeram dele. Porque há muitas correntes cristãs que negam esses fatos e põem, para não ficar em situação difícil, porque está narrado nos evangelistas, põem como fatos milagrosos. Porque milagre você não precisa entender, ou aceita ou não aceita, né? Como eu sou um homem de ciência, né? Eu não tenho esse negócio de aceita ou não aceita não. Se eu não entender, eu não aceito. Eu vou atrás do entendimento. E aí a doutrina espírita nos oferece os recursos do entendimento. Que possamos aproveitar todos esses ensinamentos e transformá-los em nossa conduta interior como recursos de crescimento espiritual. Muito obrigado pela atenção de vocês.